Irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nesta videoaula, continuamos ainda com o estudo da primeira sessão da parte 3 do Catecismo, mas agora entrando no capítulo 3º, onde estudaremos a salvação de Deus, a lei e a graça, onde se encontra dos artigos 1º ao 3º. Recomendo a leitura do texto base do Catecismo, dos parágrafos 1949 ao 2051. E nesse encontro, então, abordaremos a questão sobre a necessidade que o homem tem da salvação de Deus, devido à ferida do pecado. Aí em casa, convido a você a pegar a sua Bíblia e abrir em Filipenses capítulo 2, do versículo do 12 ao 13. Filipenses 2, versículos 12 ao 13. Portanto, meus amados, como sempre fostes obedientes, não só em minha presença, mas muito mais agora em minha ausência, realizai a vossa salvação com temor e tremor. Na verdade, é Deus que produz em vós tanto querer como fazer, conforme o vosso agrado. Palavra do Senhor. Que possamos trabalhar, meus irmãos, pela nossa salvação, que possamos trabalhar pela salvação do nosso irmão. E meditando a palavra do Senhor, temos essa plena certeza de que o socorro divino é nos dado por Jesus Cristo, pela lei que o dirige e na graça que o sustenta. E neste caminho de salvação, nos é apresentada a questão sobre a moral. A lei moral é obra da sabedoria divina e podemos defini-la em sentido bíblico como uma instrução paterna, uma pedagogia de Deus. E ela prescreve ao homem os caminhos, as regras de procedimento que o levam à bem-aventurança prometida. E lhe proíbe os caminhos do mal, que desviam de Deus e do seu amor. E ao mesmo tempo, firme nos seus preceitos e amável nas suas promessas. A lei, meus irmãos, é uma regra de procedimento emanada de uma autoridade competente, em ordem de um bem comum, como nós estudamos no vídeo anterior. E a lei moral pressupõe uma ordem racional estabelecida entre as criaturas para o seu bem e em vista do seu fim, pelo poder, sabedoria e bondade do Criador. Toda lei humana encontra na lei eterna a sua verdade primeira e última. E a lei é declarada e estabelecida pela razão como uma participação na providência do Deus vivo, Criador e Redentor de cada um de nós. E as expressões da lei moral são diversas, mas todas coordenadas entre si. Podemos encontrar termos como a lei eterna, fonte em Deus de todas as leis, a lei natural, a lei revelada, compreendendo a lei antiga e a lei nova ou evangélica, por fim, as leis civis e eclesiásticas. A lei moral encontra em Cristo a sua plenitude e unidade. Jesus é, em pessoa, o caminho da perfeição. Ele é o fim da lei, porque só Ele ensina e confere a justiça de Deus. O fim da lei é Cristo para a justificação de todo o crente, como nós encontramos na carta aos Romanos, capítulo 10, versículo 4. A lei natural
escrita pelo Criador no coração de cada ser humano, consiste numa participação na sabedoria e bondade de Deus e manifesta o sentido moral originário que permite ao homem discernir pela razão o bem e o mal, diferenciar o que é certo do errado. E ela é a lei universal e imutável e constitui a base dos deveres e dos direitos fundamentais da pessoa, bem como da comunidade humana e da própria lei civil. Por causa do pecado, a lei natural nem sempre é percebida por todos com igual clareza e imediatez. Por isso, Deus mesmo escreveu nas tábuas da lei o que os homens não conseguiam ler em seus corações. Assim nos ensina Santo Agostinho. E Deus, nosso Criador, nosso Redentor, escolheu Israel como seu povo e revelou-lhe a sua lei, preparando assim a vinda de Cristo Jesus. A lei de Moisés exprime muitas verdades naturalmente acessíveis à razão. E estas encontram-se declaradas e autenticadas no âmago da aliança da salvação. As suas prescrições morais estão compendiadas nos 10 mandamentos, no Decálogo, e colocam os alicerces da vocação do homem, proíbem o que é contrário ao amor de Deus e do próximo, e prescrevem o que lhe é essencial. Já a nova lei, ou a lei evangélica, proclamada e realizada em Cristo, é a perfeição e cumprimento da lei divina, da lei natural, da lei revelada. E resume-se no mandamento do amor a Deus, ao próximo e de nos amarmos como Cristo nos amou. E é também uma realidade interior dada ao homem, a graça do Espírito Santo que torna possível este amor. E a lei nova, meus irmãos, encontra-se toda a vida e pregação de Cristo e na catequese moral dos apóstolos. O sermão do Senhor na montanha é a sua principal expressão. E todos nós, fiéis, leigos, somos chamados à santidade. Esta é a plenitude da vida cristã e a perfeição da caridade, que se obtém mediante a íntima união com Cristo e nele com a Santíssima Trindade. O caminho da santificação do cristão, depois de ter passado pela cruz, terá o seu acabamento na ressurreição final dos justos, na qual Deus será tudo em todas as coisas. Aí podemos nos perguntar, mas o que é então esta justificação neste caminho de santidade da nossa salvação? A justificação, meus irmãos, é a obra mais excelente do amor de Deus. É a ação misericordiosa e gratuita de Deus, que perdoa os nossos pecados e nos torna justos e santos em todo o nosso ser. Isto tem lugar no meio da graça do Espírito Santo, que nos foi merecida pela paixão de Cristo e nos foi dada no batismo. A justificação inicia a resposta livre do homem, ou seja, a fé em Cristo e a colaboração com a graça do Espírito Santo. O que é então que a graça nos justifica? A graça é um dom gratuito que Deus nos dá para nos tornar participantes da sua vida trinitária e capaz de agir por amor dele. É chamada graça habitual ou santificante ou deificante, pois nos santifica e diviniza. É uma graça sobrenatural, porque depende inteiramente da iniciativa gratuita de Deus
e ultrapassa as capacidades da inteligência e das forças do homem. A graça do Espírito Santo, meus irmãos, em virtude da nossa filiação adotiva, pode conferir a cada um de nós um verdadeiro mérito segundo a justiça gratuita de Deus. E a caridade é, em cada um de nós, a principal fonte e mérito perante Deus. Os cristãos de qualquer estado ou ordem são chamados à plenitude da vida cristã e à perfeição da caridade. Todos nós somos chamados à santidade. No Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, versículo 48, o Senhor nos ensina: sede perfeitos como o Pai Celeste é perfeito. E o progresso espiritual de cada um de nós tende para a união cada vez mais íntima com o Cristo. E esta união chama-se mística, porque participa no mistério de Cristo pelos sacramentos, os santos mistérios, e nele, em Cristo, no mistério da Santíssima Trindade. Deus chama-nos todos a esta íntima união com Ele, mesmo que as graças especiais ou sinais extraordinários dessa vida mística somente alguns sejam concedidos, para manifestar o dom gratuito feito a todos. O caminho desta perfeição passa pela cruz. Não há santidade sem renúncia e combate espiritual. O progresso espiritual implica a mortificação, que conduz gradualmente a viver na paz e na alegria das bem-aventuranças. Aquele que sobe nunca mais para de ir de princípio em princípio, por princípios que não têm fim. Aquele que sobe nunca mais deixa de desejar aquilo que já conhece. E para podermos entender um pouco mais, aprofundarmos, nós vamos dividir esse encontro em 2 momentos. Continue conosco no próximo